Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story the way you do in your native language. This is Ellie, coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good words to describe someone's musical tastes. Because this is something that we discuss a lot in Brazil, even though we have a sentence or a saying that goes like, gosto não se discute, or nobody discusses someone else's likes and dislikes, because that's a personal preference. But hey, in Brazil, we do discuss that. And just one quick thing, if you are considering, having conversations with other people in Portuguese just to improve your Portuguese and practice, all the while you have some corrections and feedback from a teacher, you might want to join us in the Conversation Club. If you're listening this before February 2024, it means that you may join us for a 3-month trial period at a highly discounted fee, admission fee, for the first 3 months of your participation in the Conversation Club. If you want to know more about that, please go to portuguesewitheli.com/CAH. But please keep in mind that this is only for the New Year admission. Again, portuguesewitheli.com/CAH. Agora vamos embora começar com o episódio número 224, que é um dos atrasados. Gosto musical se discute sim. Dizem que quando um não quer, dois não brigam. Acho que é verdade. Mas sabe, quando o negócio é gosto musical, o caldo pode entornar rapidinho. Tenho 3 amigos com quem sempre viajo e gostamos de viajar de carro. Durante o trajeto, ouvimos músicas para passar o tempo, mas nunca fomos muito longe. Esse mês calhou de todos estarmos de férias, então fizemos as malas e colocamos o pé na estrada. Dos meus amigos, o único que é fã de bossa nova sou eu. Júlio é amarrado em sertanejo. A Marina é a roqueira de plantão e o Pedro, ele adora funk. É que eu sei, é música de má qualidade, mas como se diz, gosto não se discute. Na nossa viagem, a escolha da trilha sonora foi uma discussão acalorada. Eu queria colocar os sucessos de Tom Jobim que embalaram a minha juventude. A Marina disse logo que era música de velho. Ela preferia os acordes da guitarra do Iron Maiden. Que bossa nova e rock que nada, disse Júlio. A gente vai ouvir é Marília Mendonça. E o Pedro queria requebrar até o chão com funk, se desse, claro. Depois de muita falação, chegamos a um meio termo. A gente dividia a duração da viagem por 4 e o resultado seria o número de horas que cada um tocaria a música de que gosta. A primeira hora e meia foi uma tortura. Eu pensava que funk era ruim, mas sertanejo é bem pior. São uns homens com voz de taquara rachada, super desafinados, cantando músicas com letras estúpidas que exaltam a bebedeira e a traição. Não admirava que Júlio fosse solteiro e depressivo. Quando chegou a hora do rock da Marina, pelo menos deu para aguentar. O batuque da bateria e a melodia das letras pelo menos tinham mais variedade. E como cantavam em inglês, eu não fazia ideia do que diziam. E era melhor assim. E as músicas tinham uma pegada mais dançante, que era agradável de acompanhar. Não era bom, mas aprazível. Em seguida foi o funk do Pedro. Gente, como é que alguém gosta daquilo? Não é querendo esnobar, não, mas que música de baixa qualidade. E ainda tinha uma parte que tentaram dar um verniz de sofisticação para o funk e fizeram um acústico que ficou passável, mas ainda assim eu não tenho saco para isso. Depois da hora e meia de tortura, finalmente tinha chegado a minha vez. Ia escutar os acordes do violão de João Gilberto e, quando começou a tocar Chega de Saudade, o Pedro bateu no meu ombro e disse: Chegamos.
Todos eles saíram do carro mais rápido do que um relâmpago. Eu ia sair também, mas sabe, eu ia curtir a minha hora e meia de bossa nova. E fiquei lá. Bom, hoje o nosso narrador está falando sobre, primeiro, uma longa viagem e a música dessa viagem. Mas, claro, isso é apenas um resumo, porque nós vamos agora olhar exatamente do que ele está falando. E o narrador começou dizendo que quando um não quer, dois não brigam. Mas quando se fala de gosto musical, o caldo pode entornar rapidinho. E aqui já temos duas boas expressões. A primeira delas é quando um não quer, dois não brigam. E esse é um ditado que significa que, para que exista um conflito, as duas partes têm que estar interessadas num conflito. Então, se uma das partes não quer brigar, a briga não acontece. E nós falamos muito isso para dizer, olha, você pode até estar irritado ou irritada, mas eu não vou ficar irritado, então a gente não vai brigar. E um exemplo que eu posso dar para você é: eu cheguei em casa, estava muito cansado do trabalho. A minha esposa também chegou em casa e estava muito cansada do trabalho. Eu fiquei com raiva porque ela não comprou o que eu pedi no supermercado. E eu disse: Poxa, Natália, você não faz nada do que eu peço? E a Natália disse: Olha, eu estou cansada, eu não quero brigar com você. Quando um não quer, dois não brigam. Então a Natália sabe que, se ela não quiser brigar, não existe briga entre os dois. E a segunda expressão que o narrador utilizou foi que o caldo pode entornar. E quando o caldo entorna, isso significa que uma situação que estava tranquila e controlada antes ficou problemática ou cheia de conflitos. E um exemplo que eu posso dar é um exemplo de quando eu era criança. A gente jogava de bola, né, era um pequeno grupo de crianças que jogava futebol. E um, um menino era dono da bola. Então, se a gente jogasse e fizesse qualquer coisa que ele não gostasse, o caldo entornava. Ele pegava a bola e dizia: Olha, eu vou embora, a bola é minha, ninguém brinca. Então, quando o caldo entornava, né, não tinha mais futebol. Acontecia de vez em quando. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas informações sobre a origem dessa expressão. Bom, o narrador então passa a falar sobre uma viagem de carro que ele faz com os amigos dele. Ele tem três amigos, né? Os amigos dele, não deles. Ele tem três amigos com os quais ele normalmente viaja. E aí ele diz que durante o trajeto dessas viagens, eles costumam ouvir músicas o tempo todo, mas as viagens são curtas. Só que nesse mês específico, calhou de todos eles estarem de férias, então eles fizeram as malas e colocaram o pé na estrada. E aqui nós temos quatro boas expressões para falar: três sobre viagens e uma sobre coincidências. A primeira delas é o trajeto. E o trajeto é o caminho ou o percurso entre dois pontos. Então, no trajeto da minha viagem entre São Paulo e Miami, eu passei mal. Às vezes acontece, né? A pessoa pega um avião, ela não se sente bem, aí durante todo o trajeto de uma viagem, ela se sente mal. Eu não tenho muito isso, mas eu conheço algumas pessoas que elas se sentem mal durante uma viagem, né? No trajeto de uma viagem longa de carro, especificamente. Aí o narrador diz que nesse mês calhou de todos eles estarem de férias. E aqui nós temos uma expressão interessante: calhar de acontecer. E quando algo calha de acontecer, isso significa que algo acontece por acaso ou por coincidência.
Ninguém sabia que todo mundo ia ficar de férias, mas calhou de acontecer que todo mundo estava de férias. Ah, e você percebe aqui, quando a gente fala calhar de acontecer, o verbo que vem depois é no infinitivo pessoal. Lá no guia de aprendizagem, na seção de gramática, nós vamos falar um pouco mais disso. Mas um exemplo que eu posso dar para você é: caramba, o meu computador deu defeito, mas calhou de meu irmão estar na minha casa. Meu irmão faz manutenção de computadores, então foi uma coincidência muito boa. Meu computador parou de funcionar, mas calhou de meu irmão estar na minha casa. Então ele me ajudou a consertar o computador. As outras duas expressões são: primeiro, fazer as malas. E quando você faz as malas, literalmente você prepara a sua bagagem, as suas malas para uma viagem. Então você coloca as suas roupas e coisas lá. Mas a gente também usa fazer as malas com o sentido de ir embora. Por exemplo, durante o Natal, eu estava com a minha família, mas logo o caldo entornou porque a família começou a brigar. E eu disse: olha, eu vou fazer minhas malas e sumir. Ou seja, eu vou me preparar para ir embora. Eu não preciso fazer as malas necessariamente. Eu posso simplesmente dizer que eu vou embora. Ah, vou fazer minhas malas, tchau. E a outra expressão é colocar o pé na estrada. E quando você coloca o pé na estrada, isso significa que você começa uma viagem. Pode ser normalmente uma viagem de carro, apesar do seu pé estar na estrada, né? Ou outro tipo de viagem. Geralmente uma coisa de duração longa. Eu posso até dizer com o sentido de sair por aí. No Brasil isso não é muito comum, mas dizem que nos Estados Unidos é comum que os jovens coloquem o pé na estrada aos 18 anos. Ou seja, quando eles completam 18 anos, eles colocam o pé na estrada, vão embora. Aqui no Brasil não, isso é bem raro. Daí o narrador começa a falar dos amigos e, aparentemente, cada um dos amigos tem um gosto diferente no que no que diz respeito à música, né? Então, o único fã de bossa nova é o próprio narrador. E a bossa nova é um estilo de música aqui do Brasil, que é uma mistura de jazz, samba, tem uns elementos de chorinho. É como o brasileiro, a gente não sabe exatamente o que é. Mas é bom. Então, o Júlio, que é um dos amigos do narrador, é amarrado em sertanejo. A Marina é a roqueira de plantão e o Pedro adora funk. O narrador não tem uma boa opinião sobre o funk, porque ele diz que é eca, mas ele respeita porque gosto, não se discute. Aqui nós temos algumas expressões interessantes. A primeira delas é dizer que o Júlio é amarrado em sertanejo. E quando alguém é amarrado em algo, ou amarrada em algo, geralmente um interesse, um gosto, pode ser até uma pessoa. Isso significa que essa pessoa tem um gosto ou uma preferência forte por algo. Eu, por exemplo, sou amarrado em línguas estrangeiras. Eu gosto muito de línguas estrangeiras. Posso dizer também que eu me amarro em línguas estrangeiras. Se uma pessoa gosta muito da outra, por exemplo, eu gosto muito de uma pessoa, eu sou amarrado nessa pessoa, eu me amarro nela. A segunda expressão que o narrador utiliza aqui é roqueira de plantão. O roqueiro ou a roqueira é uma pessoa que gosta de rock ou que toca música de rock, que é rock and roll. E um roqueiro de plantão, aqui nós temos a expressão especial. De plantão pode ser usado com dois sentidos. O sentido aqui é uma forma figurativa. A gente está falando de uma pessoa que está sempre envolvida ou disposta a se envolver com essa coisa. No caso, a Marina é a roqueira de plantão, ou seja,
ela está sempre envolvida com rock, ela gosta do rock e tal. Então ela é roqueira de plantão. O outro sentido de plantão é de uma pessoa que está trabalhando naquele momento. Eu posso dizer para você, né, você me telefona e diz, Eli, vamos sair? Aí eu digo, eu não posso, eu estou de plantão hoje. Ou seja, eu estou trabalhando hoje. E nesse segundo sentido, às vezes eu estou entre amigos, né? E eu sou professor de português. Então eles têm dúvidas de português e dizem, nossa, eu não sei a resposta. Pergunta para o Eli. Ele é o professor de plantão, né? Ele é o professor que está aqui trabalhando. Eu digo, não estou trabalhando não. Mas eu ajudo. O narrador disse, eca, quando falou sobre a música de funk, e muitas pessoas têm essa atitude. Quando a gente fala eca, é uma expressão para mostrar desgosto ou repulsa a algo. Eu, por exemplo, tenho medo de aranhas. Desculpa, né? É difícil. Então, quando eu vejo uma aranha, eca, uma aranha. Já tem gente que diz eca para cebola na comida. Eu não sei quem diz isso, porque cebola é um alimento muito gostoso. Mas gosto não se discute. E essa expressão, gosto não se discute, é uma frase que a gente usa muito aqui no Brasil. A gente usa essa frase para dizer que as preferências pessoais, as preferências culturais ou estéticas de uma pessoa são subjetivas. E a gente não deve tentar dizer que o gosto de uma pessoa é melhor ou pior do que o de outra pessoa. Então, se eu gosto de rock, por favor, me respeite, porque gosto não se discute. É uma frase bem comum no Brasil. Bom, gosto não se discute, mas o narrador vai discutir muito aqui. Ele começa a falar um pouco sobre a viagem que eles vão fazendo. E daí ele diz que, na viagem, a escolha da trilha sonora foi uma discussão acalorada. E temos aqui essa palavrinha muito boa, que é a trilha sonora. Ela, né, a trilha sonora, é um conjunto de músicas que acompanham um filme, um programa de TV, um jogo. Nesse caso aqui, está acompanhando a viagem. Mas, por exemplo, uma trilha sonora que eu gosto sempre de ouvir é a trilha sonora dos filmes do Star Wars, ou Guerra nas Estrelas. São músicas muito bonitas. Muitas pessoas no passado, eu lembro muito disso, compravam os discos de vinil, muito antigo, ou compravam os CDs com as trilhas sonoras das novelas brasileiras. Eu lembro de algumas trilhas sonoras que marcaram época, tipo, teve uma novela que se chamava A Senhora do Destino, a trilha sonora foi muito popular. No meu tempo, tinha uma novela que se chamava 4x4, e a trilha sonora foi muito popular, tinha a música de uma cantora chamada Sandra de Sá, uma cantora muito boa. E eu tô lembrando aqui de toda a trilha sonora da minha adolescência. Ai, que saudade. Bom, então, o narrador e os amigos dele estavam querendo escolher as músicas para a viagem. O narrador queria colocar os sucessos do Tom Jobim, que embalaram a juventude do narrador. Pois esse narrador talvez seja um pouco mais velho, né? Porque Tom Jobim fez sucesso mesmo nas décadas de 70, 80 e 90. 60 também. Mas, para quem teve a juventude nessa época, é um pouco mais antigo. E quando o narrador diz que as músicas do Tom Jobim embalaram a juventude dele, elas acompanharam a juventude dele e a gente normalmente usa essa palavra para uma coisa emocionalmente positiva, uma coisa que nos dá saudades, que faz a gente se sentir saudoso ou saudosa dessas coisas do passado. Eu posso dar um exemplo, que é, na festa de casamento, a banda começou a tocar uma música lenta, que embalou a dança dos convidados, ou seja, que acompanhou a dança dos convidados e que
foi emocionalmente memorável, muito boa. Lá no guia de aprendizagem, eu vou ter uma discussão um pouco maior sobre essa palavra, porque ela é muito importante em outros contextos também. Hum? Bom, o narrador queria Tom Jobim, Bossa Nova, que é músicas que embalaram a juventude dele. Já a Marina disse, ai, nossa, isso é música de velho. E é uma opinião muito comum. As pessoas acham que Bossa Nova é coisa de velho. E ela já gostava de rock, né? Ela gostava aqui do Iron Maiden, que era uma banda, eu acho que ainda é, né? Eu estou um pouco desinformado, mas é uma banda de rock que foi muito popular aqui no Brasil. Inclusive, eu gostava quando era adolescente. Fui um adolescente estranho, né? Gostava de rock e bossa nova ao mesmo tempo. Já o Júlio, ele gosta de aqui sertanejo, que é o gênero. A cantora que ele fala é Marília Mendonça, que foi uma cantora muitíssimo popular de sertanejo aqui no Brasil. E as músicas de sertanejo dela foram bem populares mesmo. Infelizmente, ela já não está entre nós. Ela faleceu em um acidente. Mas Marília Mendonça foi muito, muito popular. O sertanejo, inclusive, ainda é muito popular aqui no Brasil. A gente só não tem mais a Marília Mendonça, mas ainda tem muitos outros cantores. Muito, muito fortes. E o Pedro queria requebrar até o chão com o funk. Se desse, claro. Aqui o narrador fala requebrar, e essa palavra é muito comum quando a gente fala de dança. Quando você requebra, você movimenta o corpo de maneira sensual, né? Assim, ritmada. Geralmente a região do quadril, ou como a gente dizia quando eu era criança, as cadeiras. E quem requebra está fazendo uma dança bem sensual. Eu lembro disso porque a gente usava muito essa palavra quando uma pessoa ia para uma festa e estava toda comportada, né? Ela, eu não quero fazer nada. Aí ela toma 2 cervejas e de repente está requebrando até o chão. É um negócio bem comum. E recentemente, eu acho que tem uma palavra que ficou muito famosa aqui no Brasil, uma palavra inglesa, que é twerk, que é mais ou menos requebrar, só que o nosso requebrado eu acho mais requebrante. Lá no guia de aprendizagem eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu vou agora dar um exemplo sobre requebrar, né, que eu falei. Durante a aula de música, o professor demonstrou como requebrar, né, ao ritmo do samba. Então o professor saiu requebrando, mostrando como é que tem que requebrar quando dança samba. E é muito difícil, eu não tenho essa flexibilidade. Mas vamos lá. Porque o narrador diz aqui que eles discutiram durante muito tempo, mas finalmente tomaram uma decisão. Claro, o narrador não falou assim, né? Seria muito fácil. Porque o narrador diz que depois de muita falação, eles chegaram a um meio termo. A falação é uma conversa longa, cansativa, chata, e geralmente a gente não gosta, né, de muita falação. Um exemplo que eu posso dar é o seguinte. Olha, eu sinceramente não entendo por que tanta falação por causa da minha roupa. Vocês realmente acham que a minha roupa é indecente? Precisa de toda essa falação? Coisa chata. Nesse caso, muito provavelmente, alguém começou a falar e dizer, nossa, essa roupa é muito indecente. A pessoa ficou com raiva de tanta falação. A segunda expressão que o narrador utilizou foi chegar a um meio termo. Se você falar inglês, muito provavelmente você conhece a palavra compromisso. Em português ela é um falso amigo, tá? Porque o tal do compromisso em inglês é o meio termo em português. É um ponto em que, tanto para mim quanto para você, é satisfatório. Um exemplo de meio termo, o filho quer jogar videogame, o pai quer que ele estude. Então, se o filho estudar durante 2 horas, ele pode jogar durante 30 minutos. É um meio termo. E quando você chega ao meio termo, você chega a um acordo
aceitável para todo mundo nessa negociação. Por exemplo, os países estavam discutindo as exportações. Todos estavam reclamando porque não estavam conseguindo vender o suficiente. Depois de muita discussão, eles chegaram a um meio termo, que ficou bom para todas as partes. Bom, no caso aqui, o narrador e os amigos dele chegaram a um meio termo. Eles dividiriam a viagem, ou melhor dizendo, a duração da viagem por 4, que é meio maluco, e durante cada uma daquelas divisões, né, dos intervalos, eles escutariam a música de um deles. Então, se a viagem demorasse 4 horas, 1 hora seria uma pessoa, 1 hora seria outra hora seria outra pessoa, e por aí vai. Daí, o narrador disse que na primeira hora e meia foi uma tortura, porque eles escutaram sertanejo. Marília Mendonça é só uma cantora. Tem muitos cantores de sertanejo. E nem todos são, digamos, excelentes cantores. Aqui eu não estou tacando pau em nenhum deles, tá? Pelo menos não aqui, nesse momento. Mas tem alguns que realmente não sabem cantar. De acordo com o narrador, eles têm voz de taquara rachada. Essa é uma expressão bem negativa para descrever a voz de alguém. E geralmente é uma voz assim. Ela é desafinada, irritante. Sabe? Então, quando alguém tem uma voz feia, a gente diz que ela tem voz de taquara rachada. Lá no guia de aprendizagem eu explico por que a gente usa esse nome. Mas não é nada indecente, não. Tudo bem? E o narrador disse que, além de voz de taquara rachada, esses cantores são desafinados e a letra das músicas exaltam a bebedeira e a traição. Temos outras palavrinhas aqui. A primeira delas é desafinado. Quando alguém ou algo, geralmente um instrumento musical, está desafinado, isso significa que está fora do tom ou da harmonia que é para ser usada. Um violão desafinado, em vez de fazer ele faz alguma coisa diferente do som original, ou melhor som. Tem até uma música do Tom Jobim, lá no guia de aprendizagem eu tenho um link para ela, que se chama Desafinado. Eu não vou cantar, porque eu desafino, ou seja, eu canto desafinado, mas eu posso dar uma palhinha para vocês. Que eles dizem, se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Ah, é tão bonita essa música. Vou colocar o link lá. Bom, e se ele diz que os cantores são desafinados, não é um elogio, né? É uma crítica. Além disso, o narrador diz que as letras das músicas de sertanejo exaltam a bebedeira e a traição. Essa é uma opinião comum, tá? E, infelizmente, sim, algumas letras exaltam esse tipo de coisa. Só que o que é exaltar, hein? Bom, exaltar é falar de algo de uma maneira entusiasmada para mostrar que aquela coisa é muito boa, muito positiva. É elogiar, às vezes até de maneira exagerada. E aí eu tenho 2 exemplos para vocês. O primeiro deles é que os meus pais sempre exaltaram o trabalho e a honestidade. E é por isso que eu sou trabalhador e honesto. Os meus pais sempre exaltaram o trabalho e a honestidade. Ou seja, os meus pais provavelmente diziam que o trabalhador é uma pessoa digna, que a honestidade é mais importante do que qualquer coisa. Eles exaltavam a honestidade e o trabalho. Um outro exemplo que eu posso dar de exaltar, e aqui já com um sentido que é o que a gente também tem na nossa gravação aqui, durante o discurso, o prefeito exaltou o seu trabalho na prefeitura. Claro que era mentira. Ele disse que tinha feito muitas coisas, mas ele não fez nada.
Então, ele estava se exaltando, mesmo sabendo que era mentira. Ah, e exaltar tem outros significados, tá? Lá no guia de aprendizagem a gente vai falar um pouco mais sobre eles. E as letras da música de sertanejo exaltam a bebedeira. E a bebedeira é o o fato de beber muito, né? Consumir muitas bebidas alcoólicas. Uma coisa que é muito comum durante o final do ano é a bebedeira de fim de ano. Todo mundo está bebendo cerveja, cachaça, vinho, vodka e tudo mais, porque é uma época de comemorações. Claro, depois da bebedeira, as estradas ficam muito perigosas, então não é recomendável dirigir durante essa época. E isso é verdade, tá, gente? Tem muita bebedeira, o pessoal sai de carro, não é bom. E aí o narrador até faz um comentário, né, que ele diz assim, bom, como o Júlio escuta esse tipo de música, é por isso que ele é solteiro e depressivo. Aí é um julgamento do narrador. Já quando chegou a hora do rock da Marina, ele disse que deu para aguentar, né? Porque tinha um batuque, tinha mais variedade e tal. E eles cantavam em inglês, então o narrador não entendia nada. E uma palavrinha que eu disse aqui foi batuque. E o batuque é o som dos instrumentos de percussão, como a bateria, tambor, ou tem outros instrumentos também, mas que fazia. Até a gente pode imitar o batuque, né, com a boca. Eu não sei como é que as pessoas fazem aqueles beatbox na boca, mas é alguma coisa como isso é o batuque. Que inclusive a gente também fala sobre o batuque do samba, né? Aquele eu não sou muito bom em batuque, gente. Por isso que eu sou professor. Bom, aí ele diz aqui que o rock, né, era mais agradável, o batuque era mais variado, e realmente ele é bem mais variado do que o sertanejo, porque o sertanejo tem uma fórmula específica aqui no Brasil. A gente ainda vai falar disso em outro episódio. Mas as músicas tinham uma pegada mais dançante, que era agradável de acompanhar, que o narrador diz. Não eram boas essas músicas, mas eram aprazíveis. E aqui nós temos algumas palavras boas. O primeiro deles é quando a gente diz que uma música tem uma pegada mais. E aí, quando a gente diz que uma música tem uma pegada mais dançante, isso significa que essa música tem um estilo ou uma característica predominante de ser dançante. Eu posso dizer tem uma pegada mais legal, uma pegada mais triste, uma pegada mais alegre. E isso eu posso falar de música, de filmes, de livros. Eu, pessoalmente, não gosto muito de assistir filmes de super-heróis. Porque eles têm uma pegada muito de uma pessoa vai salvar todo mundo. Eu não acredito nisso. Eu acho que todo mundo tem que se salvar a todo mundo. Né? É uma comunidade, não é uma pessoa que vai resolver tudo. Por isso, eu digo que esses filmes têm uma pegada mais de uma pessoa salvar todo mundo. Ou seja, a característica predominante desses filmes é que uma só pessoa salva todo mundo. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais exemplos de como utilizar essa expressão. E o narrador diz que as músicas não eram boas, mas eram aprazíveis. E uma coisa aprazível é agradável. Ela dá prazer. Por exemplo, entre Salvador e Fortaleza, eu prefiro Salvador. As duas cidades são muito quentes, mas o calor de Salvador é mais aprazível. O calor de Salvador é mais aprazível. E isso é verdade, tá, gente? Quando eu morava em Fortaleza, ali perto, Maracanaú, era muito quente e era seco. Aqui em Salvador é quente, mas é úmido. E como eu tenho muita alergia, um tempo quente e seco não é bom. Um tempo quente e úmido não é tão bom, mas é mais aprazível do que um tempo seco. E daí foi a vez do Pedro, que gostava de funk. O narrador diz, olha, não é querendo desnobar não, mas que música de baixa qualidade.
o narrador acabou de esnobar, né? Porque esnobar é quando você despreza algo ou alguém, ou você trata essa coisa como se fosse inferior. Essa palavra esnobar vem de snob, que é um adjetivo. Então você pode chamar alguém de snob porque essa pessoa esnoba outras pessoas. Por exemplo, eu fui a um museu com alguns amigos. Um deles, o Renato, disse que entendia muito de arte e ele esnobou todos nós porque ele disse que entendia mais do que a gente. Ele disse: eu vou explicar essas obras de arte para vocês, porque vocês não entendem, né? Coitadinhos, vocês não entendem. Eu aqui vou ter que explicar para vocês, né? Coitados. Claro que eu estou exagerando no exemplo, tá? Mas você pode pensar em uma pessoa que tem essa atitude. Ela esnoba as outras. Ah, e uma coisa, na minha área de idiomas, tem muita gente que esnoba as outras porque fala mais línguas. Eu digo, ai, que bobagem. Vai esnobar os outros agora só porque você fala 2 idiomas? Nem que você falasse 30 podia esnobar, porque é uma coisa natural. Bom, e por último, o narrador não gostou nem um pouco do funk, e tem muita gente que odeia funk aqui no Brasil. Eu até gosto, tem alguns que eu não gosto muito de escutar em público, porque são mais pesados, mas isso fica para outra conversa também, em outro episódio. Né? Bom, o narrador diz que alguns desses funks tinham um acústico, e quando a gente diz acústico, é o contrário de eletrônico. Então você tem uma música eletrônica e uma música acústica. A música acústica geralmente é só o violão, ou só voz e violão, como a gente chama. E o narrador disse que ficou passável, mas ele não tem saco para esse tipo de música. E quando a gente diz que uma coisa é passável, isso significa que é tolerável, né? Tipo, não é bom, não é ruim, 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 mas é suficiente. Por exemplo, todo mundo falou muito bem desse filme. Eu pensava que ia ser fantástico, mas esse filme é malmente passável. Ele não é tão bom assim não. É passável. E aí o narrador disse que não tinha saco, né, para isso, e é uma maneira muito informal e um pouco negativa, né? Quando você diz que não tem saco para alguma coisa. Isso significa que você não tem paciência, você não tem tolerância para essa coisa. Eu, pessoalmente, não tenho saco para as pessoas que discutem na internet. Às vezes, na seção de comentários, né, da internet, eu vejo alguns comentários bem bobocas. Várias pessoas vão discutir, brigar e dizer: nossa, você está errado, você está errada, o seu gosto é uma porcaria. Olha, eu não tenho saco para isso. Eu estou muito velho para essas coisas. Tenho um cachorro e um gato para alimentar. Não tenho saco para isso, não. Ou seja, eu não tenho paciência, não tenho tolerância para esse tipo de coisa. Ah, e se você puder, me diga. Tem alguma coisa para a qual você não tem saco? Compartilha diretamente comigo, eu não conto para ninguém, tá? Só que aí o narrador aqui foi viajando, né, foi escutando as músicas, e aparentemente eles perderam um pouco a noção do tempo. Porque quando chegou a vez do narrador escutar a música dele, a viagem tinha acabado. Todo mundo saiu do carro e o narrador ficou lá, ouvindo a musiquinha dele, porque ele queria escutar. Bom, esse é o fim do nosso período de discussão do episódio, mas agora a gente vai escutar o monólogo mais uma vez. Dessa vez de uma maneira relaxada. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu falo que é a velocidade normal e não é exatamente normal. É quando a gente fala aqui no Brasil de uma maneira que a gente não se importa, não liga para a clareza do que a gente pronuncia. Por isso eu estou dizendo agora que essa é a forma relaxada de se falar. Escute atentamente, enquanto o narrador escuta a música dele. Dizem que quando um não quer, dois não brigam. Acho que é verdade, mas sabe, quando o negócio é gosto musical, o caldo pode entornar rapidinho. Tenho 3 amigos com quem sempre viajo.
e gostamos de viajar de carro. Durante o trajeto, ouvimos músicas para passar o tempo, mas nunca fomos muito longe. Esse mês calhou de todos estarmos de férias, então fizemos as malas e colocamos o pé na estrada. Dos meus amigos, o único que é fã de bossa nova sou eu. Júlio é amarrado em sertanejo. A Marina é a roqueira de plantão. E o Pedro, ele adora funk. É que eu sei, música de má qualidade, mas como se diz, gosto não se discute. Na nossa viagem, a escolha da trilha sonora foi uma discussão acalorada. Eu queria colocar os sucessos de Tom Jobim que embalaram a minha juventude. A Marina disse logo que era música de velho. Ela preferia os acordes da guitarra do Iron Maiden. Que bossa nova e rock que nada, disse Júlio. A gente vai ouvir a Marília Mendonça. E o Pedro queria requebrar até o chão com o funk. Se desse, claro. Depois de muita falação, chegamos a um meio termo. A gente dividia a duração da viagem por 4 e o resultado seria o número de horas que cada um tocaria a música de que gosta. A primeira hora e meia foi uma tortura. Eu pensava que funk era ruim, mas sertanejo é bem pior. São uns homens com voz de taquara rachada, super desafinados, cantando músicas com letras estúpidas que exaltam a bebedeira e a traição. Não admirava que o Júlio fosse solteiro e depressivo. Quando chegou a hora do rock da Marina, pelo menos deu para aguentar. O batuque da bateria e a melodia das letras pelo menos tinham mais variedade. E como cantavam em inglês, eu não fazia ideia do que diziam. E era melhor assim. E as músicas tinham uma pegada mais dançante, que era agradável de acompanhar. Não era bom, mas aprazível. Em seguida foi o funk do Pedro. Gente, como é que alguém gosta daquilo? Não é querendo desnobar, não, mas que música de baixa qualidade. E ainda tinha uma parte que tentaram dar um verniz de sofisticação pro funk e fizeram uma acústica, ficou passável. Mas ainda assim, eu não tenho saco para isso. Depois da hora e meia de tortura, finalmente tinha chegado a minha vez. Escutar os acordes do violão do João Gilberto e, quando começou a tocar Chega de Saudade, o Pedro bateu no meu ombro e disse: Chegamos. Todos eles saíram do carro mais rápido do que um relâmpago. Eu ia sair também, mas sabe? Eu ia curtir a minha hora e meia de bossa nova. E fiquei lá. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.